Olá, gente, muito bom dia, toda honra e glória seja dada a Jesus. Eu quero glorificar o Senhor por ter você aqui nesse devocional. Prazer, eu me chamo Luiz Guilherme e todo dia sagrado, 4:30 da manhã, estamos aqui com a nossa Bíblia, orando, buscando no Senhor sabedoria, discernimento e, sobretudo, convidando o Espírito Santo para caminhar conosco. Esse devocional é um convite ao Espírito Santo para andar com a gente hoje. Esse devocional é um convite a Jesus para caminhar conosco hoje, a estar conosco hoje. E caso você possa fazer isso, declare publicamente: Pai, caminha comigo hoje. Senhor, guia os meus passos, me capacita, me instrui, me direciona. Quando você fala isso, não é um convite para o pastor Luiz Guilherme caminhar com você. É um convite para Deus guiar você. Isso não quer dizer que a gente não possa ter alguma adversidade. Isso quer dizer que em qualquer adversidade que a gente enfrentar, Jesus estará presente. Ele estará presente dizendo assim: não tenha medo, eu sou o teu Pai. E eu quero impulsionar você a pegar uma Bíblia nas mãos e orar comigo, ler ela hoje. Tá? Se você é novo aqui, primeira vez, diga para mim nos comentários aí há quanto tempo você faz o devocional bíblico comigo. Se inscreva aqui no canal, tem um botão, é gratuito e você não paga nada por isso. Eu todo dia falo com Deus de frente para a minha janela, olhando para o céu, dizendo: Senhor, seja a luz na minha janela, seja de manhã o meu primeiro pensamento, clareia a minha mente, direciona o meu caminho, o meu coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a leitura bíblica hoje, livro de Atos, capítulo 9, eu quero pedir ao Senhor sabedoria, discernimento para entender a Tua voz, entender a Tua vontade de fato, Senhor. Sabe, meu Deus, para buscar no Senhor de fato e de verdade conhecimento, fé verdadeira. Levanta uma nação apaixonada pela Bíblia, nos ensina e nos instrui a amar a Tua palavra de todo o nosso coração. Nós entregamos esse dia, entregamos tudo em Tuas santas mãos em nome de Jesus. A Ti seja a glória, seja a honra e seja todo louvor. Declare e diga assim: Jesus, o Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha vida, Pai. Jesus é o meu pastor. Obrigado por esse momento, eu Te aceito, eu Te recebo. Nos ensina a viver pela fé. Glória a Deus por isso. O que seria o viver pela fé? A gente ouve muito crente falando isso, né? Nós cristãos falamos isso a todo momento. É a fé, fé em Deus, viver pela fé. Viver pela fé não é dar pulo de alegria ou dizer que ama Jesus só quando tudo vai bem. Sabe aquela pessoa? Tem um testemunho, glória a Deus. Tem uma vitória, glória a Deus. Alcançou um milagre, Deus é fiel. Olha como Deus não falha, Deus é maravilhoso. A gente adora a Deus quando os nossos olhos assistem milagres. Mas o viver pela fé é também na fornalha de fogo. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego que foram lançados? Viver pela fé em Cristo é viver pela fé também na cova dos leões. Lembra de Daniel que Deus livrou ele na cova e não da cova de leões? Viver pela fé é permanecer fiel a Deus até o último minuto, ainda que as coisas não aconteçam como gostaria. Quantos apóstolos, discípulos tiveram mortes que a gente assiste e a gente fala: meu Deus, serviram a Deus a vida toda, pregaram o evangelho, e como que encerraram dessa maneira? O fim não importa, o que importa é o trajeto. Quando eu falo que o fim não importa se um deles morreu de cabeça para baixo, de cabeça para cima, crucificado, como Jesus, apedrejado. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem perdido a vida naquela fornalha, o que importaria de fato é que mesmo diante das tribulações, eles permaneceram com a fé intacta. Mas isso só é possível quando a gente conhece em quem cremos. Consegue entender? Todo mundo diz: eu creio em Jesus. Claro, eu acredito que Jesus existe. Ah, ele ressuscitou no terceiro dia? Com certeza eu creio. Que benção, que maravilha. Inclusive, ore por mim. Mas o viver essa fé em Cristo, na prática, é totalmente diferente. Não é só falar, mas é praticar.
Isso não quer dizer que eu carrego um título de santo, de perfeição. Eu estou sujeito a falha, a erro, a debilidade, a fraqueza, a medo, dúvida. São sentimentos que acompanham quem tem espírito, quem tem alma, quem é carne e osso. Mas a diferença é que em todas estas provações ou tribulações, eu encontro amparo em Jesus, no Senhor. E Ele alivia o meu coração. Quantas vezes você chegou aqui no devocional, já achou o livro, gente? Eu deixo a referência aqui para facilitar a nossa leitura. E você se encontrava talvez triste ou preocupado com alguma situação que teria que resolver. Aí vem uma palavra, vem uma oração e Deus, Ele te sustenta. É como se Ele soprasse nas suas narinas toda manhã. Quando você vem aqui e você abre a sua Bíblia, é exatamente isso aqui, ó. O Espírito Santo faz isso aqui nas tuas narinas. Você pode respirar fundo. É Ele soprando e dizendo, eu te dou vida, eu te dou força. Mas é que ontem eu tive tanta fraqueza, eu caí em tentação, eu voltei para o mesmo erro que eu falei para Deus que não voltaria mais, mas hoje Ele está te dando uma nova chance de fazer diferente. O passado não pode ser mudado, mas daqui para frente pode. Olha o que é o devocional. Eu fiz um voto com Deus. Se você está chegando aqui agora, Deus te trouxe nessa mesa, eu dobrei o joelho e orei por isso. Eu fiz um voto com Deus de até o dia 31 de dezembro desse ano estar aqui todo dia, 4h30 da manhã. Faltam aí menos de 30 dias. Se a graça do Senhor me permitir, eu vou chegar até o último dia desse ano. E o devocional é isso aqui, ó, ele já está acontecendo. É o momento que oramos, falamos com Deus, falamos do céu, alinhamos o dia no Senhor, entregamos tudo nas mãos dele. Talvez você diga assim, tem dia que eu faço devocional e meu dia não é tão bom. Imagina se você não dedicasse a Deus, como que não seria? Seria pior, seria péssimo, porque sem Deus é péssimo. Sem Deus é depressão, sem Deus é dor, sem Deus é sofrimento. Deus é a base de tudo. Atos capítulo 9. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Dobre os seus joelhos. Se você quiser, se não puder, curva a sua cabeça e feche os olhos e diga assim, Pai, estou aqui mais uma vez, Senhor. E nós se reunimos aqui com quase 6.000 pessoas que têm um coração, um desejo imenso de ouvir a Tua voz, de receber a Tua palavra. Então que nesse momento, em nome de Jesus, Pai, tudo venha florescer nesse instante. A terra seca venha dar fruto, a terra estéril venha produzir, e o Teu nome venha ser glorificado em nós. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, bendizemos a Ti com tudo que somos e tudo que temos, santo é o Teu nome. Aleluia. Deus, fala com a gente hoje nessa mensagem, dá discernimento, dá sabedoria, põe no nosso coração, Pai, peça para Ele em oração agora, para Ele pôr no seu coração um desejo, uma paixão pela Bíblia, pela palavra que vem de Deus, pela palavra do Senhor, e assim Ele fará. Receba, toma posse em nome de Jesus. Diga que assim seja. Eu quero ler com vocês hoje o versículo 32. A Bíblia vai dizer sobre a cura de Enéas. Podemos ler, gente? Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Quando a Bíblia fala os santos que moravam em Lida, não é o santo que a gente vê hoje, que muita gente idolatra ou tem em casa uma imagem de escultura. Santo, segundo a Bíblia, significa separado. Quando estamos em Cristo e assumimos essa fé, é como se fôssemos santos diante de Deus, separado. Separado do quê? De coisas que não caminham com a minha fé, separado de coisas mundanas, separado de coisas que não estão alicerçadas na palavra. Você consegue entender? Não um santo que não tem pecado, santo separado daquilo que é desonroso, que desagrada o Senhor. E viver para Cristo de uma maneira verdadeira. Tem muita gente que prega a santidade, mas no fundo não tem. Então, Deus, eu sou isso aqui, Pai. Esse aqui é o meu pecado, isso aqui é a minha fraqueza, esse aqui é a minha dúvida. Eu sou uma pessoa inconstante. Me ajuda. Quando você tem sinceridade, Deus, Ele até te ajuda.
Deus, ele ama os humildes. A Bíblia vai dizer, bem-aventurados os humildes em espírito. No versículo 33 diz ali, encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse, eu vou grifar o versículo 34, Enéas, olha só o poder da palavra, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Olha só. Grifa assim também na sua Bíblia, com uma caneta, um lápis, faz a tua anotação. A Bíblia diz, ele imediatamente se levantou, e todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Aquele milagre de Enéas, um homem que 8 anos estava de cama, um homem que era paralítico, a vida dele não andava, quando ele recebe uma palavra profética, ele começa a andar e o testemunho dele converte muita gente. Quando eu digo para você que a palavra de Jesus, esse nome tem poder, é exatamente sobre isso. Quando você chega até um enfermo, ou até sobre a sua vida e você diz assim, olha, em nome de Jesus eu declaro cura. Se você crê, isso vai acontecer. Pode não ser naquele segundo, mas vai acontecer. Você, quando está com o coração alinhado em Cristo, você estende a mão na tua casa todo dia e você diz, em nome de Jesus Cristo, a minha casa é abençoada. Jesus abençoa a minha casa. Olha o poder. A gente, muitas das vezes, deixa essa autoridade de lado. Chegou no trabalho, Jesus abençoa essa empresa. Essa empresa é de Cristo. Isso daí já liberou uma palavra de vitória. E aquele homem começou a andar. Quando Jesus está presente, coisas travadas andam. Coisas paralisadas começam a se movimentar. É impossível eu ter um encontro com a presença, um encontro com Jesus, caminhar com Jesus e a minha vida não ter sinais do poder de Cristo. Jesus não estava presente fisicamente, mas ele estava presente espiritualmente através daquela palavra que Pedro disse para aquele homem chamado Enéas. Jesus quer se fazer presente em tudo que você fizer, na tua casa, no teu coração. Começa a levar Jesus, mas não Jesus de uma maneira superficial. Olha, Jesus te ama, eu também. Como quem realmente acredita. Jesus é a base da minha vida. Pecado, você não tem mais domínio sobre mim, porque Jesus Cristo quebrou e venceu na cruz o pecado. Eu declaro libertação. Vício, em nome de Jesus, sai da minha vida. Você não tem mais domínio sobre as minhas mãos, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Quando você declara algo falando em nome de Jesus e não duvida no coração, essa palavra tem poder. E o testemunho e a cura de Enéas hoje converte muita gente ao Senhor. Assim como foi no passado, eu tenho certeza que esse milagre tocou no seu coração e levantou você para viver um novo. Se essa mensagem hoje te abençoou, Deus falou com você, testemunha aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ouvir o seu relato. Eu oro a Deus para que, de uma maneira honesta e sincera, eu consiga transmitir a mensagem da cruz para o teu coração. Vamos multiplicar o nosso galardão no céu, converter outros corações. Talvez você está aqui porque alguém te mandou esse vídeo. Então faça isso hoje. Poste num grupo do WhatsApp, publique no teu story, nos teus status, deixa Deus te usar. Eu me chamo Luiz Guilherme, esse foi o devocional de hoje. Um abraço. Até a noite no Quarto de Guerra, ou amanhã, 4:30 da manhã, estaremos aqui novamente. Um abraço. Fica com Deus.